Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Assista agora no YouTube. Olá, sejam bem-vindos ao Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Este e outros episódios você pode conferir no YouTube e também no Spotify, então não se esqueça de se inscrever e nos seguir nos canais para que você não perca nenhum episódio. O Clipcast é uma produção da Clip Escola, a agenda digital que vem ajudando mais de 2.000 escolas a otimizar e a simplificar a comunicação com suas famílias. Eu sou a Camila Jouras, eu sou coordenadora de pré-vendas aqui da Clip e serei a host e vou guiar vocês nessa conversa. O tema de hoje é super desafiador para a gestão escolar. É um tema que faz a gente suar. É sobre liderança e gestão de pessoas que a gente vai conversar. E como convidada, eu recebo uma convidada super especial, que é a Patrícia Patrício. A Patrícia, ela é mestra, educadora, foi diretora há 36 anos, né, já com experiência, e também fundadora da Escola de Gestão Educacional, né, um espaço que busca aí ajudar, formar, né, lideranças, né, e acredita no potencial das pessoas, no potencial humano, né, e no poder transformador da educação. Então, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso Clipcast. Olá, Camila. Muito prazer em te conhecer e muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar com vocês aqui deste momento. Imagina, a honra é nossa. Vai ser um papo super legal, eu acho, para a gente poder falar um pouquinho sobre liderança, sobre gestão de pessoas, né? Sobre capacitação, sobre contratação. Então, vai ter vários temas importantes para os nossos gestores que possam ajudar eles nessa trajetória. Patrícia, conta um pouquinho para a gente como é que você iniciou nesse mundo da educação, como que você, né, deu o primeiro passo e como hoje você se tornou a fundadora, né, da Escola de Gestão Educacional, né? O que você aprendeu até então? Compartilhe um pouquinho para a gente poder construir esse cenário juntas. Tá bom. Camila, são 36 anos, né, de educação, então é muita história, não é? E ali, então, eu tive, eu posso dizer assim, a síntese, né, gente, de todo esse trabalho que a gente faz na educação, desde sala de aula, escola pública, privada, até chegar, então, na gestão, que era o meu sonho. Porque eu acredito, gente, que o gestor, ele tem o poder de transformar a escola, não é mesmo? Tudo passa pelas decisões, né? O não que eu falo ou sim que eu falo. Isso tudo tem que ter uma estratégia exatamente com base no seu desejo aí na sua escola, né? O que você deseja para a sua escola? Essa resposta vai te levar a escolhas, né? Então, hoje, eu criei, né, há um tempo atrás, na verdade, lá na pandemia, eu criei a minha escola. Depois que eu me aposentei, eu falei, não, eu quero ajudar outros gestores a adquirirem uma excelência, porque é possível. É possível ser reconhecido, é possível ser valorizado, é possível mudar os resultados da escola, é possível ter mais alunos matriculados na sua escola, é possível ter uma equipe engajada, e hoje a gente vai falar especificamente disso, e o gestor é o grande responsável. Então, eu abri, né, eu fundei a minha escola de gestão educacional exatamente para ajudar os gestores. E essa escola hoje está no Instagram, e eu tenho aí muitos alunos, graças a Deus, por esse Brasil afora. Legal, parabéns pela trajetória, Patrícia. É muito bom ver você falando com tanta paixão, assim, né? Tanto brilho amor. No olho, não é? Brilho no olho, isso é maravilhoso, né? A gente que sabe dos desafios que tem, né, educação, é muito bom ver você chegando nessa etapa, né, já de consultoria, de prestação, já de formação, né, com esse brilho ainda. Então, parabéns. Obrigada. Nosso primeiro bloco da nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre a formação da equipe. Eu acho que, como líder, né, você formar, você criar essa equipe, eu acho que é o primeiro passo, né? Então, como que eu atraio, né, os profissionais certos para a minha escola? Como que eu seleciono, né? Como que eu desenvolvo esses profissionais? Eu acho que a gente poderia começar por esse ponto, para depois a gente falar de engajamento, para depois a gente falar de retenção desses profissionais também. Claro. Então, se você puder abordar um pouquinho para a gente, que dicas você dá, né? O que é importante a gente pensar quando a gente pensar em atração desses profissionais para a minha escola? Ótimo.
Gente, é o seguinte, nenhum líder trabalha sozinho, né? Muitas vezes a gente, por falta de tempo, vai assumindo tudo, por falta de tempo de explicar como é que faz, por falta de tempo de fazer uma capacitação com aquele funcionário e acompanhar até o fim, corrigir rotas. Então, muitas vezes, por conta dessa loucura nossa, né? A gente assume, porque a gente fala assim: ah, não, eu prefiro fazer porque eu não tenho tempo de explicar. Ou eu prefiro fazer porque eu que sei fazer, eu que faço melhor. Ou a minha equipe ela não é adequada. Enfim, né, gente? Nós temos muitos desafios e aí muitas vezes a gente assume isso. Mas isso é um grande erro, porque a gente cai na sobrecarga e a gente cai numa baixa produtividade. Porque aquilo que você, que é gestor, precisa focar, que é no estratégico, muitas vezes você pega o operacional para fazer. Então, você não pode fazer isso. Você precisa entender o seu real papel, onde é que você precisa focar a sua energia para que a sua escola decole, não é mesmo? E para isso, você precisa ter uma equipe de excelência. Ah, Patrícia, mas as pessoas hoje são muito ruins de serviço. As pessoas não querem, a universidade não formou, a formação é fraca, enfim. Isso tudo é verdade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que investir primeiro, antes de investir na capacitação, você tem que investir na seleção, não é? Então, a sua seleção de funcionários, de professores, tem que ser uma seleção que esteja alinhada com os valores da sua escola, com aquilo que você deseja para a sua escola. Então, se eu tenho ali uma escola cristã, não é? Quais são os valores da minha escola? Quais são, o que eu desejo para minha escola? Se eu tenho ali uma escola laica, quais são os meus valores? Quais são o que eu quero, né, para minha escola? Então, você precisa ter clareza, primeiro ponto, você precisa ter clareza da sua missão, dos seus valores, para você definir o perfil de funcionário, tá certo? Ah, Patrícia, mas eu não vou achar esse perfil. Mas você já vai selecionando. Então, lá na entrevista ou na prova, você já vai colocando alguns pontos importantes que você vai desclassificar por esses pontos, não é mesmo? E, gente, outra coisa, nós não vamos achar uma equipe perfeita. Nós precisamos o quê? Transformar a minha equipe numa equipe perfeita. E como é que eu faço isso? Eu faço isso com capacitação, eu faço isso com acompanhamento, eu faço isso com clareza das funções. O que a Ana faz? O que a Camila faz? O que o Luiz faz? Entendeu? Eu preciso deixar claro qual é o papel de cada um na minha instituição e eu preciso também deixar claro o que eu espero de cada um. Eu defini o papel, eu defini a minha expectativa, eu vou, então, treinar. Essa é a função, uma das funções estratégicas do gestor, do líder. É o quê? É treinar, é capacitar, não é mesmo? E nessa capacitação envolve, gente, nessa capacitação envolve o acompanhamento, que também envolve o feedback, que também envolve o replanejamento, né? Então, gente, vocês precisam entender o que é estratégico e agir em cima desse estratégico. Cuidem da seleção, porque na seleção você já vai, como é que se diz? Você já vai eliminando alguns problemas. É claro que muitas coisas passam, porque a gente só vai conhecer a pessoa no dia a dia, não é? Às vezes, na seleção, ele, teoricamente, é uma pessoa incrível, na entrevista, né, ele teve um posicionamento muito legal, já aconteceu isso comigo, né? A pessoa de tirar total na prova escrita, na minha seleção, eu sempre começo pela prova de conteúdo, né, específico. Então, se eu vou selecionar uma secretária, conteúdo específico de secretaria. Se eu vou selecionar um professor de matemática, conteúdo específico de metodologia e conteúdo. Enfim, eu faço ali
uma peneira. Depois eu vou para um momento prático, né? Que eu acho que vale a pena a gente ver aquela pessoa atuando no dia a dia. E depois eu vou para a entrevista. Depois dessa entrevista, sei lá, aí cada escola pode incluir outras etapas no processo, né? Um teste psicológico, uma conversa, enfim, com a equipe. Mas o importante é que você, então, vai eliminando algumas coisas que não estão adequadas ao perfil da sua escola, com o perfil do candidato, e acompanhar, treinar, acompanhar, treinar e acompanhar. Essa é uma das principais funções da gestão escolar. Legal, Patrícia. Eu acho que você desenhou assim muito bem, né? Como que os passos, né, que seriam interessantes para essa atração. É só aplicar, né? É só aplicar. Vamos lá, colocar em prática. No momento que eu fiz essa contratação, a gente tem um outro desafio, que é a adaptação desse profissional na equipe que já existe, né? Então, como que eu faço o onboard, né? Que a gente chama de onboard, mas esse início, essa adaptação dele, tanto para que ele entenda como que a escola funciona, os valores que estamos dizendo, quanto manter essa equipe unida, né? Quais técnicas que você usa ou que já usou aí na tua carreira para esse início do funcionário colaborador? Legal. Camila, é o seguinte, eu tenho até uma experiência muito legal de uma escola que eu fui gestora, né? E eram de 11 unidades, hoje são 27 unidades, né? E aí a gente tinha um programa de onboard, não é? Que a gente chamava de Caia na Rede. O que é caia na rede? Primeiro, né? Tem aquela coisa assim, caiu na rede é peixe, né? É um trocadilho. Mas, na verdade, é porque essa escola era uma rede de escolas, então a gente colocou, caia na rede, vem pra gente, né? Vem ser feliz aqui com a gente. Então, nós tínhamos um programa, né, de onboard, o funcionário acabava de ser contratado. Na verdade, esse programa a gente fazia 2 vezes ao ano, pegava todos os funcionários da rede, colocava no espaço com um coffee break muito legal, muito atrativo. Eu falo que uma boa reunião, né, gente? Uma boa capacitação começa sempre com um bom café. Aqui em Minas, a gente, então, é café, pão de queijo e outras coisas deliciosas, né? Mas um bom café. E neste programa, era uma imersão ali de um dia inteiro, né? Ou uma manhã, dependendo da pessoa, onde a gente trabalhava com os novos, né, funcionários a questão da missão da escola, a questão dos valores, como que a escola, como que é o DNA da escola, porque não significa que ele é um ótimo funcionário na escola A, que ele vai ser um excelente funcionário aqui comigo, porque eu tenho especificidades, e se eu não falo isso para ele, como que ele vai saber? Ah, mas a pessoa tem que ter bom senso, gente. Bom senso, deixa eu te falar. É igual, né? Bom senso todo mundo tem, não é mesmo? Bom senso todo mundo acha que tem. Então, você precisa informar, comunicar. Como que a sua escola funciona, o que é permitido, o que não é permitido, o que é combinado não sai caro. Não é? Questão de disciplina, quais são os valores da escola? O que se espera daquele funcionário? Tudo que você precisa comunicar precisa ser feito ali, naquele momento. Não significa que ele vai estar pronto, não vai. Porque a aprendizagem, nós que somos educadores, nós sabemos, a aprendizagem, ela é num processo, não é mesmo? Mas você vai minimamente garantir que ele tenha as informações básicas, né? E aí, assim, gente, é coisa básica mesmo. Tipo assim, regras de funcionamento da escola, horário, se atrasar, o que acontece. A gestão pessoal da escola, você vai falar. A gestão administrativa, você precisa falar. RH, como que é pagamento, o que acontece quando falta, o atestado precisa como, né? Então, tudo o que te dá dor de cabeça no dia a dia, você vai trazer para o Caia na Rede, e aí você vai criar um nome bem legal aí para o seu evento de onboard da sua escola, né? E o que mais que a gente pode falar? Outra coisa que é muito bacana é você dizer não só das obrigações, mas das vantagens
não é, que ele vai ter ao trabalhar aí na sua escola, né? Porque você precisa valorizar a sua escola. Se você não valorizar, quem vai valorizar? Você precisa que o seu funcionário, o seu professor, sejam alguém que vá falar bem da sua instituição. Imagine um professor sair da sua escola falando, nossa, como é bom trabalhar naquela escola, não é mesmo? Então, assim, esse é um momento estratégico para você receber aquele funcionário de braços abertos, demonstrar, principalmente, acolhimento e empatia, mas firmeza nos processos, clareza nos processos, não é mesmo? E fazer com que ele se encante pela sua escola. Você vai também fazer sua propaganda. Porque eu falo, gente, que nós precisamos ter um bom marketing na nossa escola, da nossa escola, né? E precisa começar pela liderança da escola. Como é que eu faço, né, o marketing da minha escola? Você precisa atrair nessa seleção, né, os professores falando o seguinte, nossa, como eu gostaria de trabalhar naquela escola. Foi o que eu fiz, gente. Eu fiz isso quando eu estava buscando trabalho, né? Além do setor público e na universidade, que eu fiz concurso público, aquelas escolas particulares, eu tinha interesse naquelas escolas, nas melhores escolas. E eu fui, eu busquei, eu consegui. Por que elas eram as melhores escolas? Por um monte de razões, né? Mas que tinha um burburinho na sociedade falando assim, essa escola é boa de trabalhar, aquela escola é boa. Às vezes nem era o salário, gente. De verdade, às vezes nem era o salário, mas era o clima, né? Era a segurança que a liderança passava para a equipe. Enfim, eu acho que eu consegui responder, não? Eu acho que sim, acho que correspondeu super bem, Patrícia. Inclusive, de novo, super completo, né? Acho que todos os passos e trazendo boas ideias, né? Para que a escola pense, quem sabe, em um evento também, né? Que pense num cafezinho bem gostoso também para recepcionar e para acolher. E para aproveitar para lembrar quem já está na equipe também desses valores, né? Porque é uma construção, né? Não é uma coisa que a gente faz uma vez só. Então é importante. E aproveitar esse Legal. ponto, vamos falar de engajamento já da equipe? Como que a gente mantém colaboradores engajados, uma equipe forte, né? Olhando para o mesmo lugar. Vamos seguir um passo para frente. Legal, então, Camila. Então, assim, isso que você falou é muito importante. Eu vou fazer o onboard desse funcionário, mas eu não posso descolar esse funcionário, né, de quem já está comigo, dos veteranos. Então, o que é que eu preciso pensar? Eu preciso pensar num calendário de formação continuada, sabe? Com temas bem estratégicos, tá? Para que eu consiga dar continuidade e a manutenção disso com o nosso funcionário veterano, né? Então, assim, muitas vezes, porque é um funcionário novato, a gente cai ali nele, fica igual aquela galinha colocando ele debaixo das asas, né? E esquece dos funcionários veteranos. Isso pode até gerar ciúme. Então, estrategicamente, o que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar este funcionário que é mais veterano e colocá-lo ali como um mentor. Isso, gente, valoriza o funcionário. Isso mostra para o funcionário o seguinte: olha, você é um funcionário exemplo. Fica de olho aí no seu colega, ajuda aí no seu dia a dia, porque é diferente o gestor falar do colega ali, né, que está na mesma função falar. Então, uma estratégia é essa. Mas você falou exatamente de engajamento, né? Como que eu vou engajar a equipe como um todo? Gente, tem uma coisa que é muito assertivo da gente fazer. Quando eu trabalho em cima da minha missão, quando eu divido com a minha equipe qual é o meu sonho, qual é a missão, onde nós estamos indo, para onde nós estamos indo, onde eu quero chegar, quando eu falo isso tudo, eu, de uma certa forma, eu estou dando um norte para a minha equipe. E eu estou falando com ela o seguinte: olha, para chegar lá, o seu trabalho é muito importante. E se o seu trabalho é muito importante, eu quero valorizar o seu trabalho, sabe? Como que a gente valoriza? Muitas vezes nem é com a grana, nem é com o salário, porque nós sabemos das nossas dificuldades hoje, não é?
assumir um salário diferenciado no mercado, está muito difícil. Mas nós temos outras ações que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer, por exemplo, um prêmio de reconhecimento. Por que não, ali no Dia dos Professores, não é? Estabelecer critérios claros, comunicar esses critérios claros e fazer um prêmio de reconhecimento, né? De inovação, de metodologia, de resultado pedagógico, né? De resultado financeiro ali para o pessoal que trabalha com a captação. Então, gente, nós temos que pensar neste funcionário, né, em manter este funcionário na escola. Porque, olha só, o gasto que você teve em fazer a divulgação da vaga, em selecionar, olha a energia e a grana que você gastou nesse processo, né, em selecionar, em treinar, em capacitar, enfim, em adaptar essa pessoa ali na sua instituição para a pessoa daqui a um ano ir embora da sua escola, né? Então, nós temos, assim como eu penso na fidelização do meu aluno, eu preciso pensar na fidelização do meu funcionário. E são coisas pequenas, gente, sabe? É um lanche gostoso, é um carinho, é uma escuta ativa para esse funcionário, é um brinde, é um mimo, sabe? É um reconhecimento, é essa valorização, dar espaço para este professor, para essa equipe, né, de colaboradores, para que eles possam manifestar também os seus sonhos, sabe? Eu faço algumas formações, eu dou algumas orientações para os meus alunos aqui da Escola de Gestão Educacional, inclusive eu tenho um guia de formação continuada com essas dinâmicas, esses temas estratégicos, que eu falo o seguinte: tem lá o quadro dos sonhos que eu faço, eu adoro fazer isso no início do ano. Para quê? Para o professor sonhar junto comigo. E quando ele apresenta o seu sonho, eu que sou gestor, estou ali, ó, de olho estratégico naquele sonho, para apoiar esse professor numa conversa individual, sabe? Numa avaliação de desempenho que eu faço com ele, eu dar um feedback, eu dar uma orientada nesse professor, acolher, genuinamente, sabe? Não é com interesse, porque a gente descobre quando é por interesse, né? A liderança, ela precisa ser uma liderança humana, humanizada, né? Eu gosto muito também de dar como exemplo essa liderança de Jesus, né? Tá passando aquela série The Chosen e ela mostra muito como que ele foi um líder impecável, por quê? Né? Então, é por aí. Perfeito, Patrícia. A gente acabou de falar de engajamento desse colaborador, né? Você, como hoje prestando, né, essa formação de gestores, o que você percebe que são os erros mais comuns, né? O que a gente tem que evitar nesse momento, que às vezes traz mais prejuízo do que ajuda a equipe, né? Nessa questão de engajamento, de unir a equipe. Traz um pouquinho para a gente ter alguns alertas, assim, também, porque eu acho que os erros ajudam, às vezes, mais do que os acertos. Verdade, a gente aprende muito com os erros. Na verdade, é errando muito que a gente vai construindo ali os padrões, né? Sim. Então, assim, gente, quais são as maiores dificuldades que eu observo no dia a dia, né? Os problemas que uma gestão pode causar ali no ambiente escolar. A gente não gosta muito de ouvir isso, não é? Mas, assim como eu disse no início desse podcast, que o gestor é o grande responsável por alavancar a escola, né? Por criar uma equipe coesa, por ter um clima ali favorável, não é? Ele também pode ser um veneno ali na escola, né? Então, o que eu observo, por exemplo? Um tipo de liderança autoritária é um tipo de liderança que não favorece o clima da escola, né? Porque existe uma diferença muito grande entre uma gestão firme, não é? Uma gestão que tenha firmeza nos processos, e a gente tem que ter, sim. Não estou defendendo uma liderança laissez-faire, né? Uma liderança que
que as pessoas fazem o que querem, mas eu estou ali defendendo, gente, uma liderança democrática, uma liderança transformadora e também uma liderança servidora, não é? Que eu falo assim, que é uma mistura, né? É uma diversidade de características que nós vamos buscar ali nos tipos de gestão, né? Nos tipos de liderança, para transformar a nossa escola. Então, assim, o autoritarismo, ele não combina mais, né? Num ambiente em que hoje a gente fala tanto da diversidade, da inclusão, da democracia, né? Então, a gestão democrática, vocês sabem que ela é prevista em lei, né? A gestão democrática, ela está muito bem resguardada na Constituição, na LDB, e principalmente num documento que eu utilizo muito nas minhas formações, que é a Matriz de Competência do Diretor Escolar, que é um documento elaborado pelo MEC. E nessa matriz, você vai encontrar ali todas as competências que você precisa desenvolver para ser um gestor de excelência. E é em cima dessas competências, né, e também da minha prática, que eu construí, né, todo esse material de capacitação de gestores. Então, gente, o que é a gestão democrática? É eu conseguir ouvir a minha equipe, é conseguir ouvir as dores e os desejos da minha equipe, é ter essa escutativa, é levar em consideração o que as pessoas estão dizendo, é cuidar do clima. E aí, como que eu cuido do clima institucional? Eu tenho que entender um pouco do conceito clima institucional, não é? Para poder agir com a estratégia em cima dessa construção saudável de um clima institucional. Eu não posso permitir ali panelinhas. Eu não posso fazer parte de panelinhas. Muitos gestores caem eu falo que cai nesse erro, né? Que é construir ali uma panelinha onde eu me sinto seguro e essa panelinha vai me defender daqueles que estão querendo me ameaçar. Não podemos, né? Nós precisamos liderar para todos. Eu não posso liderar para uma minoria. Um outro erro muito comum é se sentir ameaçado pela família, não é? Se sentir ameaçado por algum funcionário ou professor que diz que não vai fazer, que não vai considerar aquilo que a gente colocou. Então, a gente tem que ter medidas educativas para esses funcionários, não é? Então, assim, esses erros são erros comuns que, às vezes, a gente comete sem pensar nas consequências. Sabe um outro erro que a gente não pode cair? É flexibilizar muito a regra. A regra, ela existe? Ela existe. Então, nós precisamos cumprir para o bem comum, para o bem da coletividade. Então, se eu abro uma exceção para um professor, hoje, para ele emendar o recesso de um feriado lá, sei lá qual, o que eu estou falando? Não, eu vou te ajudar e eu vou ter que liberar para todo mundo, então. Então, não faça esse tipo de concessão. Aluno, mas né, família, isso acontece demais, né? A família, eu não concordo com essa regra. Então, lá, gente, lá naquelas reuniões que você faz no início do ano, no final do ano, né, de captação, de apresentar a escola, de mostrar a escola, seja claro. Seja claro com as regras, seja claro com tudo, né? Uma vez eu fui diretora de uma escola católica. E aí, nessa escola católica, na primeira reunião de pais para abrir a matrícula, né? Não é na primeira reunião de pais depois que o aluno está lá dentro, não. Antes de abrir as inscrições para o processo seletivo ou para a matrícula, né? Eu fazia uma reunião para dizer, olha, gente, essa escola, ela é assim, ela é assim, ela é assim, ela é assim, porque nós temos essa missão, esse valor
esse valor. Nós queremos desenvolver alunos assim, com a colaboração da família, a presença da família é fundamental. Então, assim, antes de fazer aquela reunião, eu fazia essa para dizer o seguinte: por conta disso, essa escola é assim, olha, escola católica, a gente faz coroação de Nossa Senhora, né? A gente reza no início da aula. Então, assim, eu mostrava, né? E dizia que a gente tinha a festa junina, né? Que a festa junina era um momento cultural, não era para exaltar nenhum santo, mas era um momento cultural. E culturalmente, né? A gente fazia ali, tinha a figura de Santo Antônio, né? De São João, porque a festa junina é isso, né? Então eu explicava isso tudo, gente, porque se um pai que não concorda com isso quiser matricular o filho dele ali, ele já vai saber, essa escola não é para mim. E aí, muitas vezes, a gente, porque a gente quer captar aluno, a gente precisa da matrícula, a gente fala o seguinte: então eu sou eu sou uma instituição católica, mas eu vou parar de coroar Nossa Senhora porque isso não é importante para mim. Ok, mas lembre-se que você está abrindo mão de algo que é valor para você, valor da escola, para você ter mais matrículas. Então, assim, são escolhas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a Yves Saint Laurent, né? A Yves Saint Laurent, ela não faz bolsa para todo mundo. Ela não faz bolsa para vender para o mundo inteiro. Ela escolheu um nicho e ela faz bolsa para aquele nicho. E a gente que é de escola, gente, é a mesma coisa, né? Qual que é o meu nicho? Porque até para você ter clareza do seu discurso e nas suas ações, você precisa nichar, né? Você precisa escolher qual é a sua escola, para quem é a sua escola. Então, assim, isso faz muita diferença. Boa. E aí você garante que quem está engajado com você, os pais que são a favor, que defendem o mesmo valor que você tem muito mais o engajamento mesmo, né? Você tem a presença dele. Então, esses pais também acabam sendo mais, quando a gente... Fiel, né? Mesmo, fiel né? à sua escola também, né? Eles são fiéis, eles são parceiros e eles fazem a propaganda da escola para gente, porque eles encontraram ali o que eles esperam, né? Sim. E aí, se eu começo a contradizer aquilo que eu preguei, eu estou queimando a confiança dessa pessoa, né? Exato. A gente falou bastante coisa em liderança, gestão escolar, acho que tem, né, a gente poderia falar muito tempo, né, Patrícia? Mas só para a gente complementar assim e fechar, eu acho que tem um outro desafio aí para quem é o líder, para quem é o gestor, que é de equilibrar todos esses pratos, né? Então a gente está falando de várias coisas. Como que a gente quais dicas você poderia deixar para esses gestores, né, para eles equilibrarem, né, a questão de formação de equipe, atração, engajamento, né? Então a gente tem muita coisa aí, estratégia, que a gente não pode esquecer a estratégia da escola. Então, que dicas e que sugestões você deixa aí para esses gestores? Para eles conseguirem equilibrar todas essas demandas, né, que a gestão exige da gente. Camila, você foi muito cirúrgica, né, na metáfora. A gestão escolar é aquela pessoa que fica ali equilibrando todos os pratos, né? Eu tenho até uma imagem com equilibrista, os pratos todos rodando ao mesmo tempo, e você não pode deixar cair, né? Como fazer isso? Então, assim, a gente já falou, primeira coisa é ter uma equipe muito bem treinada para que você possa delegar, viu, gente? Delegar é a palavra de ordem para que você consiga com que todos os pratos não deixem, não caiam, né? Todos os pratos fiquem ali em movimento. Como que você vai fazer isso? A gente tem o pedagógico, a gente tem o administrativo, a gente tem o financeiro, a gente tem o recursos humanos, a gente tem o institucional, né?
E dentro de administrativo, a gente tem um monte de coisa, a gente tem marketing, a gente tem comunicação, enfim. E dentro do pedagógico, meu Deus, o pedagógico precisa ser do coração, né? O pedagógico precisa estar aí no seu radar. Não delegue, não entregue o pedagógico para a coordenação e como se fosse assim, não é entregar para Deus, não, gente. Né? Nós precisamos ficar ali acompanhando sistematicamente, principalmente porque os resultados da sua escola dependem das estratégias que você vai definir, das estratégias que você vai cobrar, entende? Dos números que você vai colocar ali como meta, tá? E aí, quando eu coloco meta, não significa que eu vou ficar ali pressionando, mas é impossível ter meta e não ter pressão. Mas aí você precisa entender o limite dessa pressão. Senão, a galera surta, não é mesmo? E então a gente tem que ter ali aquele equilíbrio nisso tudo. Mas a gente pode pensar também, deixa eu só lembrar aqui, a pergunta principal. Me ajuda aí, Camila. É sobre como equilibrar todas essas funções, né? Então, a gestão, ela acaba olhando para todos esses departamentos, né, que você falou, né? Isso, já sei. Ela consegue fazer essa gestão de tempo, Ótimo. Equilibrar os pratinhos. Ok. Então, gente, o que acontece? Para você equilibrar esses pratinhos, você precisa delegar, né? Você precisa, junto dessa questão de delegar, você precisa fazer, junto com cada funcionário, um plano de trabalho. O plano de trabalho é fundamental para que as pessoas tenham clareza o que elas precisam fazer, em qual prazo, com qual recurso, não é? E, principalmente, ter clareza dos limites de atuação, até onde ela vai, até onde você vai, até onde o outro colaborador parceiro dessa pessoa, ele vai também, né? Então, para não deixar cair, você precisa ter um plano de gestão. Isso aí, gente, é fundamental. O dono de escola que não tem o seu plano de gestão, o gestor escolar, público ou privado, que não tem o seu plano de gestão, ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe o que é prioridade. Ele não sabe onde investir tempo e recurso e energia. Então, quando eu falei de missão, a missão é fundamental. Mas a missão daquele quadro que você coloca lá na entrada da sua escola, ela não garante nada. O que vai garantir é a sua atuação. E o que vai respaldar a sua atuação é o seu planejamento. Então, você tem que ter um planejamento estratégico muito bem elaborado, muito bem definido, com clareza, com metas. Tem metas, gente. Às vezes eu coloco assim para minha equipe: gente, eu quero aumentar o número de matrículas esse ano, ok? Isso não diz nada. Eu quero que, ao final de janeiro de 2026, nós tenhamos 15% de aumento nas matrículas. Isso é uma meta. Isso é uma meta clara. Isso é uma meta mensurável. Isso é uma meta alcançável, desde que eu coloque, para atingir essa meta, nós precisamos disso, disso, disso. Tá vendo como é que a gente consegue engajamento da equipe? Tá vendo como que a gente consegue o respeito da nossa equipe? É com estratégia, é com posicionamento, sabe? Então, você tendo o seu planejamento, você tendo uma equipe alinhada, né, e com clareza, acompanhando essa equipe, você conseguindo, como é que eu posso falar? Refazer uma rota, porque quando eu acompanho, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para que não chegue lá no final com erro. Eu vou intervir antes do erro acontecer, né? Então, esse olhar estratégico da gestão é que vai fazer com que você consiga bons resultados na sua escola, com a sua equipe e ótimos números aí, porque é isso que a gente quer, né? Bacana, Patrícia. Eu acho que foram dicas super valiosas, assim, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Que tem que anotar ali para colocar em prática mesmo.
Patrícia, nosso tempo está acabando, a gente até se estendeu um pouquinho, mas eu deixei fluir porque a conversa estava muito boa, mas infelizmente está acabando. Eu queria que antes de a gente finalizar, tu compartilhasse com a gente teus contatos, o teu Instagram. A gente vai disponibilizar, se tu quiseres mandar depois o link também do teu guia, né, de algum material que você queira que o pessoal acesse também a gente deixa na descrição do vídeo também para o pessoal poder assistir, né, poder acompanhar o material. Então, se tu puder compartilhar com a gente tuas redes, onde que a gente te encontra, quem quer te acompanhar, onde é que te encontra. Ah, que legal, Camila. Obrigada pela oportunidade de compartilhar. Então, é o seguinte, gente. Isso tudo, né, que eu trouxe para vocês hoje é muita coisa que a gente tem para falar. Gestão escolar, né, eu falo que é a coisa mais desafiadora, não é? É uma responsabilidade hoje que nós temos, porque é a gente que faz a coisa acontecer na escola. Desde questões de segurança, imagina o que é você estar ali, né, com os filhos, né? Aquilo que as pessoas têm de mais precioso, eles entregam nas nossas mãos, na nossa escola. Então, a responsabilidade é muito grande e nós precisamos estar muito bem preparados para isso, né? Então, isso que eu trouxe para vocês em meia hora, né? Não é nem um milésimo do que a gente pode aprofundar, né? Então, se vocês quiserem receber mais conteúdos, mais informações como essa, vocês podem me seguir no Instagram, né? O meu perfil é @Escola de Gestão Educacional. Escola de Gestão Educacional. No YouTube eu tenho um canal também, que é Escola de Gestão Educacional, Patrícia Patrício, né? Que é o meu nome. E o e-mail, eu vou deixar então aqui os outros contatos na descrição desse vídeo. E quero, de antemão, agradecer muito por essa oportunidade de poder estar com vocês aqui, né? Gestores, não se esqueçam, vocês são os grandes responsáveis pelas grandes transformações nas escolas, né? Então, sigam firmes, sigamos juntos e até o próximo evento. Quero agradecer muito a Camila, ao Luiz aqui do Clipe Escola, né? Por essa oportunidade de estarmos juntos. Eu fiquei conhecendo o Clipe Escola e achei o recurso, né, muito interessante. Eu estava comentando com a Camila aqui no início, que antes a gente comentou como exemplo, né? Sim. Uma agenda em que a escola consegue comunicar com os pais a questão do dia a dia da criança. Na minha época, né, gente, estou falando coisa de 25 anos atrás, quando eu comecei ali a pensar nessa agenda manual. Os professores faziam esse registro manualmente, agenda por agenda, né? Então, assim, eu achei, Camila, essa sacada muito legal, muito prática, não é? Para ajudar aí os gestores. Parabéns aí também pelo trabalho. Obrigada. É muito bacana a gente poder ajudar, né, a transformar também a educação, né? A nossa missão aqui é também ajudar a transformar a educação por meio aí do engajamento das famílias e aí facilitar o trabalho de quem está na ponta, né? Então, antigamente você tinha que preencher uma agenda por vez, hoje a gente faz esse envio ali em menos de 5 minutos de toda a turma. Então, realmente saber que a gente está contribuindo, né? Então é muito bom. Mas, Patrícia, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo, foi muito bom essa conversa. Tenho certeza que quem está nos assistindo vai aproveitar muito esses conteúdos também. E se quiser continuar aproveitando, né? A gente já passou o contato também para poder acompanhar a Patrícia. Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu. Lembrando que o Clipcast está disponível no YouTube, também no Spotify. Então, se você está com aquele tempinho, às vezes, no carro, também dá para ouvir o Clipcast por lá. Muito obrigada pela sua atenção e até mais.